Essa apresentação eu preparei para explicar para vocês alguns pontos cruciais antes da gente começar a falar tecnicamente da execução da neutralização de lábios. O que eu preciso que vocês entendam no primeiro momento sobre colorimetria e pigmentologia aplicada para lábios, tá? Por que eu acho isso tão importante? Porque a partir do momento que você entende isso, primeiro, você é livre para trabalhar com qualquer marca, tá bom? Obviamente, eu vou explicar para vocês mais a fundo em relação à Gama Pigments, né? Porque é a marca que a gente desenvolveu, que a gente entende, mas explicando sobre colorimetria, independentemente da marca que você use, você vai entender e vai conseguir aplicar, tá bom? A ideia realmente é que vocês tenham esse conhecimento consolidado de forma que vocês consigam aplicar, independente de qual seja a escolha de vocês. Então, o que a gente precisa entender no primeiro momento? Pigmentos para lábios são formados a partir da mistura dessas 4 cores que vocês estão vendo aí. O branco, o vermelho, o amarelo e o azul. Em algumas marcas, pessoal, não é o azul, é o preto, tá? Mas a maioria é o azul, quando se trata de lábios. Mas, Nanda, e se acontecer de ter... eu estou aqui trabalhando com uma marca e é o preto. Aí você só faz essa substituição. Ao invés de azul, é o preto. Mas a maioria é o azul, tá? A gente sabe, quem faz sobrancelhas aqui, sabe que também são essas 3 cores primárias, né, que formam um marrom. E aí você fala, poxa, mas o que marrom tem a ver com pigmentos de lábios? Na verdade, nenhum desses pigmentos vão ser misturados para formar a tinta marrom aqui, tá? É mais utilizado as cores secundárias, ou seja, as cores criadas a partir da mistura de 2 dessas tonalidades, tá? Antes de passar para o próximo slide, eu quero que vocês anotem o seguinte. Quando a gente fala de pigmentos para lábios, muitas pessoas falam assim, o melhor pigmento para lábios são os pigmentos orgânicos. E o que vocês precisam entender em relação a ser orgânico ou ser inorgânico? Não, é o quê? Porque um é a base de água, o outro... Não tem nada a ver. O que torna um pigmento orgânico é a origem pela qual essas cores que eu estou mostrando para vocês nos slides são extraídas. Então, por exemplo, no caso de uma linha orgânica, o vermelho, tá? Então, primeiro eu estou falando, gente, anota tudo isso. Primeiro eu estou falando da linha orgânica, tá? A linha orgânica, o pigmento vermelho, ele é extraído eu já falei isso em algumas lives, tá? A partir da queima do carbono, tá? A partir da queima do carbono. O pigmento, vamos lá. O pigmento amarelo, ele é extraído a partir do resfriamento do carbono. Ok? O pigmento azul, pessoal, ele é basicamente formado, quando a gente está falando de orgânico, da mistura de vermelho com preto. Como que é isso, Nanda? O preto, ele é o carbono em si, né, puro, mas ele também pode ser misturado, né? A gente pode extrair um pouquinho de azul, mistura com um pouco de vermelho, vai dar um tom mais violeta, tá? Agora, o que vocês precisam entender? Quando a gente está falando de pigmento de lábios, não tem como a gente considerar ele 100% orgânico, por vários motivos. Primeiro, apesar dessas cores serem extraídas de substâncias orgânicas, ou seja, da natureza, o branco é muito utilizado em praticamente todos os pigmentos de lábios. E o branco, ele é inorgânico. Por quê? Porque a extração dele vem do dióxido de titânio. Quem aqui já ouviu falar em titânio, né? Quando a gente fala de pigmentos de lábios, todo mundo fica apavorado. Fala titânio, todo mundo dá até uma palpitação, né? Então, o branco, ele é extraído do dióxido de titânio. O que isso significa? Significa dizer que quando você mistura uma substância inorgânica numa substância orgânica, você já não pode mais considerar que ela é 100% orgânica. Além disso, pessoal, todas as substâncias, todos os pigmentos, perdão, eles são sintetizados em laboratório.
eles passam por uma esterilização, né? Por raios gama, inclusive, diga-se de passagem. E isso já tira completamente esse rótulo, né, de 100% orgânico. Eu costumo mesmo só aquela tinta que os índios usam, sabe? Que eles extraem das plantas para ser usado diretamente, mas isso assim, é uma coisa milenar. Então, se tratando da nossa realidade atual, a gente vai falar mais de pigmentos orgânicos com base nessa extração das cores principais, mas a partir do momento que se aplicou o branco ali, ele já não pode ser considerado um pigmento 100% orgânico, tá? Bom, então, essa é a primeira coisa. Nanda, e se o pigmento for inorgânico, né? O que isso significa? Significa dizer que o dióxido continua, né? O branco continua sendo extraído do dióxido de titânio, o vermelho é extraído do óxido de ferro, tá? E o amarelo do óxido de alumínio, tá bom? Tá. Então, o que acontece? Quando você tem o vermelho e o amarelo sendo extraídos do óxido de ferro e do óxido de alumínio, a gente já considera um pigmento orgânico. O preto desses pigmentos, já considera um pigmento inorgânico. O preto, né, ou a mistura dele para formar ali o violeta, se for necessário, o preto continua sendo extraído do carbono, tá, gente? Mesmo em pigmentos inorgânicos. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender em relação a pigmentos de lábios. Lembra que eu falei para vocês que, diferentemente, né, dos pigmentos de sobrancelha, onde nós misturamos, né, as 3 cores primárias ali, que é o preto, né, o vermelho, o amarelo, ou o azul, vermelho e amarelo, para formar o marrom, quando a gente fala de pigmentos de lábios, as cores que nós utilizaremos, elas são mais extraídas, não, elas são formadas a partir da mistura de 2 dessas, não das, né, não assim, tipo, eu vou misturar os 3 para formar o marrom e aí depois conseguir nuances. Não, ela vai surgir mais como cores secundárias a partir da mistura dessas cores primárias. Apesar de que o branco, pessoal, ele não é considerado uma cor primária, tá? Ele é considerado apenas pigmentos, cores neutras, né? Tanto o branco quanto o preto. Então, vamos lá. Se eu misturar o branco com o vermelho, a gente vai obter o rosa. Quando a gente mistura o amarelo e o vermelho, a gente tem o laranja. Quando a gente mistura o azul e o vermelho, a gente tem ali um tom mais violeta, tá? Um tom mais roxeado. Quando a gente está falando de lábios, essas são as cores, vamos dizer assim, a base, né, principal das cores, né? A gente vai usar um pigmento mais coral, ou um pigmento mais rosado, ou um pigmento mais avermelhado, fundo mais intenso, né? Que algumas pessoas falam assim, tem um tomzinho de melancia, tem um tom coral, tem um tom rosado. Como também a gente pode usar o vermelho puro, né? Como a gente pode usar essa coloração de vermelho puro, como a gente também pode usar a mistura. Não, se eu misturar o rosa com o laranja, se eu misturar o laranja com o lilás, e aí você vai tendo subtons, tá? Para a criação de novas cores. Então, o que isso significa dizer? Quando a gente está falando de pigmentos de lábios, né, você não quer um pigmento, eu quero uma cor, eu quero verde, eu quero azul, eu quero preto, eu quero marrom. Você não vai querer essas cores para lábios, você vai querer cores rosadas, corais, vermelha e lilás, né, mais roxadinhas assim, mas não roxo, né, um tom de violeta mesmo. Por que eu preciso saber disso, Nanda? Porque quando a gente fala de neutralização, o primeiro passo é você entender como que se criam as tintas para não correr o risco de errar na escolha daquela tinta, daquele pigmento ali, na hora de aplicar, ou na neutralização, ou após a neutralização, tá? Então, por isso que eu estou explicando, né, por essas etapas. Deixa eu só ver aqui como é que tá o chat. O chat tá tranquilo. Vocês estão me entendendo? Eu estou falando de uma forma muito rápida, tá tranquilo para vocês? Estão conseguindo anotar? Legal. Então, vou dar sequência aqui. Quando a gente... Aqui já é uma parte um pouquinho mais teórica sobre pigmentologia. Até agora eu falei sobre colorimetria, ou seja, né, a formação das cores.
Pigmentologia, pessoal, já é algo que vai falar um pouquinho sobre essa questão que eu até expliquei no início, né, sobre orgânico e inorgânico, e vai falar também um pouquinho sobre os códigos, né, utilizados na identificação dessas cores. Quando eu falar cores, eu estou me referindo a cada uma dessas bolinhas aí que eu me referi, que eu mostrei para vocês, né? Vermelho, amarelo. Tal. Quando eu falar tinta, eu estou me referindo ao pigmento pronto já, ou seja, a mistura das cores, tá bom? Então, cores, eu estou falando individualmente, né? Eu estou me referindo a cada corzinha. Quando eu falo tinta, eu estou me referindo ao pigmento pronto aqui, tá? A tinta que a gente usa no lápis. Então, na pigmentologia, o que precisam entender até para vocês serem livres, né? E não correrem riscos de errar. Quando a gente está falando de neutralização, a gente precisa conhecer a fundo a marca na qual a gente trabalha. A gente precisa saber quais são as cores, ou seja, cada uma dessas cores que eu mostrei, que compõem, ou seja, que misturadas compõem a tinta que você escolheu, a tinta que você vai usar. Porque misturas de pigmento não poderão ser usadas durante ou após a neutralização. Então, guarda essa informação que eu já vou explicar o porquê. Nanda, mas como eu vou descobrir qual é a cor, né, as cores que compõem aquela tinta? Como que eu vou fazer isso? Bom, gente, é da obrigação de cada marca fornecer essa informação. Agora, fornece, já vai, vamos dizer assim, já foge da obrigatoriedade dela, ela só precisa fornecer. Então, por exemplo, algumas marcas fornecem um código que cada código representa essa cor. Não vai estar lá escrito assim, ó, aqui tem vermelho, tem azul, tem amarelo, tem branco. Aqui tem... Não vai estar um código. E aí você, que é profissional, precisa ter tido um bom instrutor que te explique, que te ensine, né, que revele para você qual código representa cada cor. Eu vou fazer isso aqui. Quem não sabia disso, que existe um código para cada cor, levando. Ou escreve aqui para mim no chat. Ó, a Débora levantou a mão, deixa eu ver quem mais. Eu não consigo ver todo mundo, né? Escreve aqui no chat para mim. A Bruna levantou a mão, a Maria. Ó, o pessoal não sabia que existe um código. Pessoal, responde no chat para mim. Eu já sabia. Eu quero que me responda quem não sabia. Eu falo, me responde quem não sabia, aí o povo, eu já sabia. A Andréia falou que não sabia, a Glaucia falou que não sabia. Ok. O pessoal está falando que não sabia. Quer colocar no meu 3G? O pessoal está falando sobre a transmissão. Vamos lá. Então, é o seguinte. Hoje eu vou revelar aqui, ó, nesse slide, eu vou revelar para vocês qual é o código de cada marca. Qual que é a sua missão aqui? Anotar, tá bom? Anotar, porque algumas marcas, elas só vão escrever o código no rótulo, e aí você precisa saber. Então, você vai procurar, por exemplo, eu não uso Gama. A Gama, pessoal, ela não escreve esse código no rótulo. O que a gente faz? A gente fornece um gráfico que vai mostrar quais são as cores, porque fica mais didático, entendeu? Você não precisa ficar lá decifrando o código, né? Código XYZ é branco. Não, a gente mostra um gráfico para te mostrar qual cor que tem dentro de cada frasco. A gente acha isso mais fácil, a gente acha isso mais didático, tá bom? Então, a gente desenvolveu dessa forma, além de, nesse gráfico que eu vou fornecer para vocês também, ele mostra a proporção
desse pigmento, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Isso aqui depois a gente pode mandar no grupo para vocês sem problema nenhum, tá? Mas é um gráfico que mostra, por exemplo, quanto de branco, quanto de amarelo, quanto de vermelho tem dentro de cada frasquinho. Mas, Nanda, só a Gama faz isso, as outras não fazem. Como é que eu faço? As outras marcas, no rótulo, elas mostram esse código, tá bom? Então, quais são os códigos? Ó, para o branco, o código é 77891. Branco, o código é 77891. Ok? O amarelo, o código é 11741. O amarelo é 11741. O vermelho, o código é... Deixa eu só conferir aqui. Acho que é 12475. 12475 é o código para vermelho. O código para azul é 74160. O código para o azul é 74160, tá? Então, no frasco, vocês vão encontrar esses códigos. Confere para mim, amor, precisa para mim o código do preto. Tá aqui? Ah, tá certo. Como eu falei para vocês que algumas marcas usam preto na sua composição, eu vou revelar também o código do preto para vocês. 77266. O código do preto é 77266. Então, você vai pegar aí a sua marca de pigmento. De repente, gente, se você... A Dayana levantou que ela tem aqui, ó, o papelzinho igual ao meu. Usa Gama Pigments, né? Já sei. Então, se você usa outra marca de pigmento, dá uma olhada no rótulo se você encontra esses códigos, né? Em algum lugar do rótulo, tá bom? Para que raios eu preciso saber disso, Nanda? Gente, vocês precisam saber disso porque quando a gente fala de neutralização, a senhora Judite não pode usar pigmento que contenha preto ou azul na mistura. Se você está fazendo uma neutralização, que você depois quer pôr cor nesse lábio, e o pigmento tiver nessa composição preto ou azul, você vai escurecer ainda mais o lábio da sua cliente. Olha como é importante. Então, eu não sei qual é a marca que você trabalha, mas eu sei que você precisa saber disso. Porque a pessoa vai lá para clarear, aí você olha, às vezes, um pigmento. Ai, olha esse rosinha que lindo. Vou usar ele para clarear. E tem azul, tem preto na mistura dele. E você não sabia disso. E aí o lábio fica mais escuro ainda, dá um efeito rebote, tá? Você vai querer clarear e ele escurece. Então, por isso é muito, muito importante, tá bom? Bom, vamos lá. O pessoal que está pedindo para repetir o vermelho, quem anotou, escreve no chat aqui para Maria. Vamos lá. Agora, pessoal, você tendo entendido isso, tá? Eu posso dar sequência na explicação, ok? E eu consigo ficar mais tranquila que você não vai correr o risco de escurecer o lábio da sua cliente na neutralização. Vamos falar agora sobre essas cores, né? Sobre esses pigmentos. Obviamente, eu vou falar aqui relacionados à gama, tá bom? Porque é o pigmento que eu desenvolvi, que eu entendo a fundo, que eu domino e que eu uso. Mas, como eu já expliquei para vocês sobre colorimetria e pigmentologia, vocês são livres, tá?
você pode aplicar essa mesma instrução que eu vou dar daqui para frente para a marca que você utiliza, tá bom? Sem problema nenhum. Bom, então vamos dar sequência aqui. Quando a gente está falando dos pigmentos de lábios, eu só queria saber uma coisa: todo mundo tá vendo slide rosa aí com 6 pigmentos? Só um confere aí. Gente, vocês têm que fazer assim com a cabeça ou um sinalzinho. Isso. Ah, gente, porque eu não sei se todo mundo tá vendo, mas tem que estar vendo aí, ó. Ó, tem gente falando que não, que não. Tem que procurar aí, ó. Tem um slide só com os pigmentos, tá? Equipe, instrui aí a galera que não tá vendo o que eles têm que fazer. Bom, então lembra que eu falei para vocês que a Gama, ela fornece quais são as cores que formam, né, a nossa tinta, que formam o nosso pigmento, quais são essas cores que tem ali naquela misturinha, porque assim, eles não podem pegar um pigmento e achar que essa cor, ela simplesmente brota, ela existe do além, não. Cada cor é formada por misturas de outras cores, tá? Cada tinta, na verdade, é formada pela mistura de cores, que eu já mostrei para vocês quais são. Então, o que isso significa? Que você precisa saber quais são as cores que estão ali dentro daquele frasco, né, misturadas para formar aquela tinta. E a Gama Pigment, ela fornece não as cores, né, ali desenhadinhas no gráfico, como também a proporção, né, do quanto que isso tem dentro do frasco. Então, eu não sei se a equipe consegue, eu vou fazer aqui um teste, dar um zoom para mim nesse slide, ali no gráfico, porque o gráfico fica pequenininho. A equipe consegue? É possível fazer isso? Porque eu não sei se é possível. Dar um zoom no gráfico. Não? Tudo bem, então. De todo modo, pessoal, eu vou pedir para a minha equipe enviar no nosso grupo do WhatsApp, tá? Esse grupo que tem ali de suporte, a descrição do CI. O que é o CI? São esses códigos que eu citei para vocês, né? A gente chama isso de Color Index, que é a cor que está dentro, né? Color Index. Então, esses CIs, esses códigos, a Gama Pigment aqui, ó, tentar mostrar, ó, fornece assim, dessa forma, tá vendo? Ó, um gráfico, ó, um gráfico, tá vendo? Ah, tá. Vocês conseguem dar o zoom. A equipe está falando que vocês conseguem dar zoom aí na tela do. Bom, então o que acontece? Esse gráfico ele vai mostrar a proporção, quanto de branco, quanto de amarelo, quanto de vermelho, quanto de azul, se tem azul ou não. Então, a gente acha, tanto para quem trabalha quanto para quem dá aula, uma forma mais compreensível, mais fácil de enxergar e de entender, tá bom? Então, vamos lá. Essas cores aqui que eu estou apresentando para vocês são todas as nossas cores de lábios, tá bom? Então, nós temos 5 cores, tá? De lábios. Aqui nesse não está o neutralizer, porque ele é um pigmento que a gente só usa para neutralização ou para misturar em alguns pigmentos. A gente nunca vai usar o neutralizer, que é o laranja, como uma cor para pintar um lábio. Tipo assim, o lábio é pálido, vou usar o neutralizer purinho aqui para fazer um efeito batom. A boca da pessoa vai ficar laranja, real oficial, tá? Então, ele não é uma cor usada única e exclusivamente para pigmentar um lábio, né? Vou usar só o neutralizer aqui. Para pigmentar. Você vai usar só o neutralizer quando você for neutralizar, tá? Então, essas cores que eu estou apresentando aqui para vocês são as cores que a gente usa em lábios. E também tem o branco aqui, que é o nosso pigmento muito usado. Vocês vão ver que ele é bem útil quando a gente fala de micropigmentação, porque a gente usa muito na neutralização. Claro, eu vou explicar para vocês como faz isso, tem que ser um uso bem consciente, você tem que saber usar, porque o dióxido de titânio não é brincadeira. Tá? Dióxido de titânio, ou seja, o branco, que é esse pigmento aqui, ó, tá? O branquinho, ele não é brinquedo, tá?
quero clarear lá, taca branco. Não é isso, tá? Essa aula tá gravada, tá sendo gravada, né? Eu tenho provas que eu falei para esse povo não fazer loucura. Tá bom? Vocês vão falar, a Nanda falou que usa dióxido de titânio, taca o branco. Pelo amor de Deus, não pode, tá? Então, como é que funciona a questão do dióxido de titânio? Primeiro, eu vou te explicar os riscos. Nunca, never, fala outra língua aí. Como fala em alemão, amor? Não lembra? Olha, esse meu marido alemão é muito fajuto, gente. Tá só na nacionalidade, porque na língua não sabe. Então, nunca você vai usar o dióxido de titânio puro. Nunca. Você nunca vai jogar branco num lábio. Nunca. Ok? Ele sempre vai ser usado numa mistura. Ele vai ser usado na composição, na formação das cores aqui, ó. A gente olha algumas das cores aqui do nosso gráfico da linha da Gama Pigments, e a gente vê que tem branco em alguns dos pigmentos, né? Obviamente ali numa proporção mais equilibrada, ok? Mas você, Judite, não pode usar ele puro. Você anotou isso com letras garrafais, assim, bem grande, grifou, passou um grifa-texto em cima, né? Por quê, Nanda? O que acontece? Primeiro que vai ficar branco o lábio da pessoa, olha que lindo. Depois que não sai. Não sai nem no laser e não sai nem com a degradação natural do próprio organismo. O organismo não reconhece, não consegue digerir, não consegue degradar o pigmento branco na pele, ok? O laser não consegue ler a cor e não consegue remover, né, a tinta da pele. Por isso, você nunca vai usá-la pura, ok? Bem suave, depois coloca um pigmento. O pessoal precisa prestar atenção aqui no que eu estou falando, porque eu vou explicar como usá-lo, tá? Primeiro eu estou falando como não usá-lo, mas dá para ser usado, ele não existe à toa. Mas essa primeira regra é, você nunca vai ver alguém usando ele puro. Tipo assim, não passei cor nenhuma, não peguei um lábio aqui, esfoliei e joguei o branco. Isso não existe. Isso não existe, ninguém faz isso, tá? Então, vamos lá. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Outra coisa, o neutralizer, que é o pigmento laranja, outras marcas têm o laranja também com outros nomes, mas falando-se do pigmento laranja, tá? Que vem já lá prontinho no frasquinho, aqui, ó, o laranjinha, tá? Cada marca tem o seu, toda marca tem o seu pigmento laranja, tá bom? Cada uma com o seu nome. Esse pigmento, pessoal, é formado de duas formas. Ou da mistura de vermelho e amarelo, ou algumas marcas, daí já não se torna um pigmento orgânico, extraem ele puro, tá? De outras substâncias. A Gama Pigments forma o laranja a partir da mistura de amarelo e vermelho, e o nosso pigmento neutralizer, laranja, ele ainda assim, ele contém, além do vermelho e do amarelo, ele contém branco, tá? E eu vou explicar o porquê que ele contém branco na mistura. O pigmento neutralizer, o pigmento laranja, de qualquer marca, ele pode sim ser usado puro num lábio para neutralização, contando que você execute a técnica de neutralização da forma correta, que eu vou explicar para vocês como é. Se você utilizar um pigmento laranja, igual você usa um pigmento vermelho para fazer um efeito batom, você usar esse pigmento laranja puro com execução de técnica igual um efeito batom, por exemplo, você vai deixar o lábio da sua cliente laranja. Laranja, você não vai... eu vou clarear o lábio. Se você não usar a técnica corretamente, vai ficar laranja. Vai manchar, vai pigmentar de laranja real, tá? Então, o laranja, ele pode sim ser usado puro, né? Diferentemente do branco, mas tem que ser executado da forma correta para que você consiga
clarear o escuro, deixando ele rosado, para que o efeito dele no lábio escuro seja a transformação do marrom ali para o rosa, tá? E aí, esse segredo está na execução, que é o que eu vou mostrar para vocês. Vocês estão me entendendo até aqui, pessoal? Então, né? O pessoal está dando aí o ok. Maravilha. Então, mas aí às vezes eu olho para o lado para ver a resposta do pessoal, tá? Então, quando a gente fala dessas duas cores, do branco e do laranja, ele pode ser mocinho ou vilão, se você não souber usar, tá? Por isso que não dá para você ficar pegando dica na internet, né, de live e querer arriscar, tem que saber executar, tá bom? Nanda, mas quando que o branco é o mocinho? Quando que ele é bom? Por que existe um pigmento branco puro assim, ó? Né, puro que eu digo assim, pronto no frasco. Para quê? Se é tão perigoso, né? Não sabendo usar, ele pode ser tão perigoso. Porque sabendo usar, ele é muito útil. Por exemplo, a gente tem um pigmento branco, né? Que no caso da Gama Pigments é o Naked, que é esse pigmento ó, nesse frasquinho puro, ó, tá vendo? Puro que eu falo, gente, quando eu falo a palavra pura, porque ele tá pronto, tá? Mas o nosso pigmento branco, ele tem um pouquinho, mas assim, bem pouquinho de amarelo, para dar um fundo mais perolado nele, tá bom? Ele não é puro só branco, ele não é igual aquele cor de gesso, não. Ele tem um fundo, é como se fosse um pérola, tá? Então, vamos lá. Quando que ele é um mocinho? Quando que é bom usá-lo? Não. Em duas ocasiões. E eu vou explicar o porquê. A primeira ocasião, né, que a gente tem ele, é para clarear alguns pigmentos de lábios, né? Aqui tá faltando, pega para mim ali, por favor, minhas cores. Todas, traz aqui, que daí eu escolho qual que eu vou. Ó, aqui tem... Deixa eu ver. Ó, existem essas cores aqui, ó, rosa, nude, pêssego, vermelho, um vermelho mais aberto. Ó, você vê a diferença? Não consigo ver na câmera isso. Um vermelho mais aberto, tá? E um vermelho mais fechadinho. Se eu pegar essas cores, né, pingar lá 5 gotas dessas cores e acrescentar uma gotinha de branco, eu vou clarear esse pigmento. Então, eu posso criar cores novas, nuances novas, com o uso do branco, né, numa menor proporção, tá? Numa menor proporção, ou seja, sempre usando mais gotas da cor que você quer e uma ou duas ali da cor do pigmento branco, para você conseguir clarear, deixar um tom mais pastel, deixar mais clarinho. Então, é como se você tivesse ali o poder de criar subtons com as cores que você já tem. Então, isso é positivo, mas sempre lembrando de usar ele numa proporção menor. Quando que ele também pode ser usado? Quando a gente fala de neutralização, a gente está falando, né, do uso do laranja. O nosso neutralizer, ele já contém branco na mistura, tá? Não são todas as marcas que trabalham assim. Então, de repente, se você trabalha com outra marca, pega aí o frasco do seu pigmento laranja e olha, né, no rótulo quais são as cores que compõem. Pode ser que seja um código aí que não... Que assim, nossa, mas esse código aqui não é o que a Nanda me falou. Então, se não for o código que eu te falei, é porque existem outros tons de vermelho, existem outros tons de amarelo, tá? E existe também o tom de laranja puro. Então, você vai precisar consultar a marca, o site, enfim, né? Entrar em contato, é a obrigação da marca fornecer isso, para identificar qual é o código. Mas, normalmente, é um desses, tá bom? E aí você vai identificar. Normalmente, o laranja é formado, você vai ver o CI lá de duas cores, do vermelho e do amarelo, que vai ter misturado e formado ele, tá bom? Então, o que acontece? O pigmento laranja, tá? Laranja, ele é usado para neutralização.
Pode ser usado também em efeito batom, em revitalização? Pode, mas nunca puro. Sempre misturado com outra cor, tá? Ali, puro, não. Você não vai fazer revitalização, nem efeito batom com laranja puro, tá bom? Mas para neutralizar, sim, a gente pode usar ele puro, sabendo executar a técnica. Mas eu também posso usar ele misturado com o branco. Para que eu usaria laranja e branco misturado, Nanda? Que cor que sairia? Ele apenas ficaria um tom de laranja mais pastel. Ele não ficaria tão vivo, né? Tão gritante. E o que vai acontecer, gente? O branco, ele pode ser o mocinho, quando usado nessa mistura para neutralização, porque lembra que eu falei que o branco ele não consegue ser digerido pelo organismo? Então, quando você mistura ele no pigmento laranja, ele segura aquela cor na pele, né, no caso dos lábios, na mucosa, para sempre. Lembra que vocês... Não lembra, Leo? Não foi vocês que me perguntaram, mas eu já recebi essa pergunta. Por que a neutralização ela dura praticamente para sempre? Porque se você usar um pigmento, pode ser só o Neutralizer, que já tem branco, ou se você fizer a misturinha desses dois, e eu vou falar de proporção já, tá? Primeiro eu estou explicando tecnicamente, teoricamente. Quando você mistura, você cria uma nova cor, e esse branco, ele segura o pigmento aí na pele da pessoa, né, na mucosa, no caso, forever and ever. Tá bom? Então, você consegue garantir que uma neutralização tenha uma durabilidade, vamos dizer assim, de longuíssimo prazo, diferentemente de eu usar um vermelho puro para fazer um efeito batom que o organismo vai consumir com o tempo, então vou ter que refazer daqui uns 3, 4 anos, tá bom? Então, ele ajuda a neutralização a durar mais, ele clareia mais rápido, ele acelera esse processo de clareamento, tá? E uniformização. Mas tem que ser usado, pessoal, agora presta atenção nisso. Qual é a proporção? Você vai usar meio a meio, no máximo, no máximo. Então usar 3 gotinhas do laranja e 3 gotinhas do branco, no máximo. Nunca você vai pôr mais de branco do que de laranja, tá? Você vai usar laranja, metade, metade branco, ou menos branco e mais laranja. Nunca você vai usar mais de branco nesse caso, tá? Considerando que o Neutralizer, né, falando de Gama Pig, já contém branco na composição, você pode até usar um pouco menos, tipo 4 gotas de Neutralizer e 2 gotinhas de branco, né, de Naked, no caso. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. A segunda coisa é, quando a gente vai tá falando de neutralização, a gente não quer pigmentar o lábio de laranja. Ninguém quer isso. Você quer deixar o lábio rosado. Então, antes de falar de execução, né, da técnica em si, na neutralização, a gente sempre vai usar diluente no pigmento. Pode ser que você vai usar o laranja, só o laranja, tudo bem, mas você vai usar com diluente. Pode ser que você vá usar laranja e branco, né, meio a meio, ou menos de branco, mais de laranja, mas você vai usar o diluente. E eu gosto, quando eu falo de neutralização, de colocar o mesmo número de gotas de diluente para o número de gotas de pigmento. Então, eu coloquei aqui só laranja, 6 gotinhas. Eu vou lá e coloco no mínimo 3, no máximo 6. Ou seja, no mínimo a metade e no máximo o mesmo número de gotas de diluente. Então, qual que é o mínimo? Se eu usei 6 gotas de laranja, 3 gotinhas de diluente. Se eu usei 6 gotinhas de laranja, no máximo 6 gotinhas de diluente. Tá? Então, o mínimo é a metade e o máximo é o mesmo número. Entenderam até aqui? Então tá. Olha, gente, já foi bastante informação até agora, né? Vocês estão anotando? Muita coisa, né? Então, vamos lá. Aí, quando a gente fala
de misturar laranja e branco, por exemplo, você vai seguir o mesmo raciocínio. Ah, eu usei 3 gotinhas de laranja e 3 gotinhas de branco, Nanda. Quanto que dá isso no total? 6. Então, você vai usar no mínimo 3 gotinhas de diluente, no máximo 6. Ah, eu usei, Nanda, 5 gotas de laranja e 3 gotas de branco. Quanto que dá isso no total? 8. Então, no mínimo 4 gotas de diluente, né, que é a metade, e no máximo 8 gotas de diluente, mesmo número. Entenderam a linha de raciocínio? Entenderam, né? Então tá, gente. Isso se tratando de neutralização. A gente usa o diluente para garantir. Você só quer criar uma leve camada fininha, bem fluida, né, na mucosa ali para clarear esse lábio. Você não quer pigmentar esse lábio, tá? E, gente, presta atenção. Gama Pigments, tá? Vou falar agora de Gama Pigments. Pigmenta muito rápido, a cor sobe muito rápido. Então, vamos supor que você está aqui assistindo essa aula, você não use Gama Pigments, você está acostumado com outras marcas. Tudo bem, você pode continuar sem problema nenhum. Isso aqui que eu estou explicando é para qualquer marca. Mas vamos supor que você não use e você queira experimentar. Qual que é o meu recado aqui para vocês? Não pode, não. Cuidado, porque não pode exagerar. A nossa linha, ela responde muito rápido. Eu já vi gente que estava acostumada, às vezes, a fazer revitalização com 3, 4 passadas de um pigmento que usava, foi para a Gama Pigments, passou 4 passadas, você fez um efeito batom, tá? Porque realmente a nossa linha, ela pigmenta e responde muito rápido. Então, já estou aconselhando você que não use, quer usar, ou você que comprou, ou você que está usando, para você ir com essa cautela, tá? Porque a cor sobe rápido, ele pigmenta real oficial, o que é muito bom, porque necessita de menos passadas, né? E tem uma cicatrização mais eficiente. Mas se você não souber usar tecnicamente e se você exagerar na pressão, ele vai pigmentar tipo efeito batom, tá bom? Então, tem que ter essa consciência para você não ter esse tipo de problema. Nanda, entendi. Então, voltando aqui a falar de neutralização, toda vez que eu for usar tanto laranja, né, só laranja, ou se eu misturar laranja com branco, eu tenho que usar o diluente, tá? Faz um favor para mim, manda mensagem no WhatsApp do grupo dos Masters, perguntando sobre o som, essa questão do áudio, tá? Então, o que eu preciso que vocês entendam? Que quando a gente quer neutralizar, a gente não quer pigmentar, tá? Então, técnica de implante de pigmento para neutralização é diferente. Por isso que eu falo que não tem como um curso, né? Não sei qual curso vocês fizeram, só ensinar revitalização ou só ensinar o efeito batom. Porque 70% das clientes precisam de neutralização. E se você não tiver aprendido isso que eu expliquei até agora, e não tiver aprendido a escutar, você pode gerar, assim, traumas, né, e problemas irreversíveis nesse lábio, tá? Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam entender. Até aqui, tudo bem? O pessoal tá dando um ok com a cabecinha, tô olhando aqui pro lado para ver. Então, tá. Maravilha, gente. Então, é o seguinte, vamos dar sequência aqui agora